primeiro lugar, qual é o propósito do modernismo brasileiro de 1922? Essa foto que vocês estão vendo aqui, que mostram os principais artistas e organizadores do evento que marcou a sociedade paulistana, exibe, né, toda uma casta de intelectuais que hoje em dia são considerados mitos no nosso imaginário. Então temos aí Mário de Andrade, né, Manuel Bandeira ali no fundo, Oswald de Andrade é quem está sentado ali na frente, e no centro de todos, ali de bigode, o grande organizador do evento, inclusive foi quem pagou o aluguel do Teatro Municipal e é um dos grandes ideólogos do fundamento teórico do movimento modernista, que foi Paulo Prado, e ele também será um dos personagens do nosso curso, mais especificamente na segunda aula. O que seria então essa perspectiva conservadora sobre o qual nós iremos analisar o modernismo brasileiro, né? Nós vamos nos inspirar em um clássico ensaio do filósofo britânico Michael Oakeshott, que se chama Racionalismo na Política. Nesse ensaio, o Oakeshott ele mostra que, no caso, há uma atitude racionalista que dominaria a política ocidental como um todo. E que o Oakeshott vai mostrar nesse ensaio. E mais em breve a gente vai mostrar isso não só como contraponto ao modernismo brasileiro, mas como a atitude que, de certa maneira, embasa o próprio modernismo. Para o Oakeshott, a política que governava o mundo ocidental, em especial o europeu, tem uma raiz racionalista nas suas ações, incapaz de aceitar aquilo que o poeta inglês John Keats chamava de a capacidade negativa da existência, né? E para o Oakeshott, essa pessoa que tinha essa atitude racionalista e que incorporava na política ocidental, e mais especificamente na política inglesa, seria alguém com uma disposição mental de contornos gnósticos. Para o Oakeshott, esse tipo de atitude é também uma perversão da faculdade de pensar, na qual ela não tem atmosfera, ela não aceita qualquer espécie de mudança de estação e temperatura, e os processos intelectuais pelos quais essa atitude se manifesta, até onde é possível, elas ficam insuladas, né? Esses processos ficam insulados de qualquer influência externa e funcionam numa espécie de vazio abstrato, num vazio meramente intelectual, sem contato com a realidade concreta. O comportamento habitual de alguém, de um racionalista que assume essa atitude, é sempre o quê? Apontar o dedo para a humanidade. É sempre ver os tormentos da nossa condição apenas como uma questão de resolver problemas, né? Como se fosse assim uma caixa de Lego. E ninguém pode pleitear ser bem-sucedido nessa tarefa se a sua razão, e nesse ponto aí que é o nome racionalismo, para essas pessoas a razão humana sempre é quem vai dar o fundamento para solucionar os problemas, né? A razão humana, ela passa a ser algo inflexível, devido ao quê? Ao fato da pessoa se render ao hábito se ela não estiver amparada em uma tradição racionalista. Dito isso, o que a gente pode dizer? A política racionalista que domina os nossos dias, ou seja, no caso de Oakeshott, o texto dele é da década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente pode observar que essa tendência vem de 1920, não por coincidência a década do modernismo brasileiro, e ela se estende até os nossos dias. Essa política racionalista dos nossos dias, ela é uma extensão do quê? Da engenharia técnica. Ela é uma política da perfeição e da uniformidade, no qual a erradicação de qualquer falha ou de qualquer lacuna no nosso comportamento torna-se a primeira regra deste novo credo, desta nova religião, ou melhor, desta pseudo-religião. E essa pseudo-religião domina a mente ocidental e, portanto, a mente brasileira
A única coisa que sobra é uma compreensível utopia, um perfeccionismo nos detalhes, mas, sobretudo, um completo desprezo pela dinâmica imprevisível da natureza humana. Quais são as consequências do tipo desse comportamento racionalista na sociedade? Em primeiro lugar, o surgimento de um novo tipo de indivíduo, aquilo que o Michael Oakeshott chama de o indivíduo manqué, ou o anti-indivíduo, que, por sua vez, se comporta igual ao militante engajado, aquele que pratica obsessivamente o impulso de fugir à situação do seu fracasso existencial, impondo-a ao resto da humanidade. Esse anti-indivíduo, ele é movido unicamente pelo quê? Pela oportunidade de escapar da ansiedade existencial do que é ser um indivíduo, além da chance de extirpar completamente do mundo tudo aquilo que lhe é alheio ou que vai contra a sua visão de mundo reduzida. Nesse ponto, o anti-indivíduo, o indivíduo manqué descrito pelo Michael Oakeshott como consequência dessa política racionalista que dominou o mundo ocidental, essa situação leva esse anti-indivíduo ao quê? Buscar conforto em comunidades isoladas, insuladas, descoladas das pressões morais da própria individualidade. O que acontece? O anti-indivíduo, ele percebe a oportunidade de que ele vai fazer parte de uma classe muito popular e muito populosa na sociedade moderna, que é uma classe daqueles que, para eles, graças a Deus, ou graças ao Deus razão, eles não podem fazer mais suas próprias escolhas. E aí eles rendem a sua responsabilidade a um outro tipo de Deus, que é o Deus do Estado, que é aquilo que eu chamo, e que vai dar título a esse curso, o Deus selvagem. Então, o que seria uma atitude sadia a esse tipo de postura racionalista? O que seria uma atitude oposta, de oposição, de confronto, de contraponto? Seria aquilo que o Oakeshott chama de conservador, E o que é ser conservador para o Oakeshott? A definição clássica que o Michael Oakeshott dá em um outro ensaio igualmente clássico, que se chama justamente ser conservador, é dizer que o conservador, ele não é um sujeito que tem aversão à mudança, entendeu? O conservador é também uma maneira de nos acomodarmos à mudança, porque a mudança é a necessidade intrínseca a tudo que se impõe sobre nós. O Oakeshott deixa muito claro que a mudança nas circunstâncias históricas, biográficas, sociais, ela é algo que faz parte da nossa própria identidade. Nós assumimos a mudança e a necessidade de mudança como algo que nos caracteriza como pessoa única. E, portanto, o que acontece? Você descobre que essa tal de identidade não é uma fortaleza, é algo extremamente maleável. E por isso mesmo, o conservador, ou ser um conservador, é algo que, na visão do Oakeshott, seria o único sujeito que tem a disposição de aceitar o estranho, o misterioso, o inusitado, o inesperado, o incerto, a surpresa, a alegria da tentativa e erro e mais. Ele é incapaz de viver numa ideologia racionalista que molda o anti-indivíduo, porque o conservador ele está preocupado com tudo aquilo que o próprio racionalista, o indivíduo manqué, o anti-indivíduo, esse sujeito quer evitar a qualquer custo. Uma coisa que precisa ser diferenciada e é muito importante que entendam quando for falar de conservadorismo, especificamente quando se fala de conservadorismo aplicado à sociedade brasileira, é que uma coisa é o conservadorismo político, outra coisa é o conservadorismo epistemológico. O conservadorismo político, ele envolve militância, envolve ação direta,
envolve influenciar pessoas. Já o conservadorismo epistemológico, ele é um conservadorismo que se propõe a colocar em uma suspensão de juízo determinados fatos que nós daríamos por certo se nós entrássemos na ação política. O conservadorismo que Michael Oakeshott defende, se propõe em seus textos, e é o conservadorismo que será aplicado nesse curso, na hora de analisarmos o modernismo brasileiro, esse conservadorismo é o conservadorismo epistemológico, ou seja, é o conservadorismo que coloca em dúvida todos os conhecimentos certos que nós temos sobre a contingência e a mudança da natureza humana e da própria condição humana. O lema do conservador epistemológico é muito inspirado no ensaísta, escritor francês Michel de Montaigne, que no seu famoso livro Os Ensaios, ele fala que o lema de uma pessoa que procura um conhecimento sadio é sempre o que eu sei. Qui sais-je, como ele fala em francês, né? O que eu sei. A dúvida não é a dúvida existencial, mas é uma dúvida de conhecimento das coisas. No sentido de que, como diz o próprio Oakeshott, parafraseando Montaigne, o que eu estou tão certo a respeito de algo que eu deveria direcionar toda a minha energia e todas as atividades da humanidade para obtê-la. Significa sacrificar a ordem modesta de uma sociedade para o bem da unidade moral ou uma verdade, entre aspas, moral ou secular, que sacrificaria tudo o que eu tenho por uma simples utopia, por uma simples quimera? Então, o conservador epistemológico, ele usa esse lema do Montaigne, o que eu sei, como uma maneira de sempre colocar em suspensão todas as certezas acumuladas pelo racionalismo humano. Olá pessoal, tudo bom? Agora você pode contribuir com o Burke Instituto Conservador sendo nosso aluno. Então acesse a nossa plataforma www.burkeinstituto.com e seja nosso aluno. É você que mantém este trabalho, é você que mantém essa causa. E você pode ser assinante do Burke Instituto Conservador através do cartão de crédito ou através de boleto. Nós não recebemos dinheiro público, não recebemos dinheiro estatal. Tudo que acontece aqui é porque você acredita no nosso trabalho e você acredita que ele é importante para o nosso país. Então, se você deseja contribuir com o nosso trabalho, seja mais um aluno do Burke Instituto Conservador.